Bom, pessoal, então vamos no caso da ligação iônica, né? A ligação iônica, na verdade, ela é um tipo de ligação, que eu já vou começar com um exemplo aqui, que é como se o compartilhamento de elétrons fosse tão extremo, né? Um dos átomos é tão mais eletronegativo que o outro, que praticamente eu considero que o elétron compartilhado pertence a outro átomo. A gente entende isso da seguinte forma: vamos supor que eu tenho aqui o sódio, né, a camada de valência dele, né, é 3s1, então a camada de valência dele é 3s1, e o do cloro, número atômico 17, ele vai ter a camada de valência 3s2, 3p5, então 7 elétrons, certo? Então vou considerar aqui a estrutura de Lewis para o sódio, na verdade vai ter um elétron de valência, e para o cloro, que vai ter 7 elétrons de valência. Tá? Então vamos supor que eles estão compartilhando esse par de elétrons aqui. Né? A eletronegatividade do cloro é tão grande em relação ao do sódio que praticamente esse elétron ele passa a pertencer somente ao cloro. Né? Esse cloro tem uma nomenclatura própria, né? Ele vai se chamar de cloreto. Né? A gente tem uma aula que a gente vai ver a respeito de nomenclatura. Ele passa a ter uma carga negativa. Né? E o sódio, né, passa a ter uma carga positiva, porque ele, afinal de contas ele perdeu um elétron, tá certo? Então, aqui eu tenho o que é chamado de par iônico. Tá? Aqui, nesse lado aqui, eu vou ter o cátion, né, que é o átomo que perdeu um elétron, e aqui eu vou ter o ânion, né, que é o átomo que ganhou o elétron, tá certo? Então, as ligações iônicas se estabelecem dessa forma aqui. Normalmente, né, os elementos da família 1A, eles formam compostos iônicos com os elementos da família 7A. São os elementos iônicos clássicos aí, chamados de sais. É lógico que a gente tem sais formados por outros elementos também. Tá? Em relação à estequiometria desses compostos aí, ó, basicamente, ó, aqui a gente tem o caso da NaCl que a gente acabou de ver, né? Então, é como se o sódio ele passasse o elétron dele para o cloro, né? Então, eu vou ter aqui o NaCl. No caso, por exemplo, desse sal aqui, MgCl2, então o magnésio, né, se for observar na tabela periódica, ele vai terminar em 2s2, tá certo? Então, o que vai acontecer? Perdão. O magnésio, tem o número atômico 12, né? Então, a distribuição eletrônica dele fica da seguinte forma, né? 1s2, 2s2, né? 2p6, aqui eu tenho 10, 3s2. Então, eu termino em 3s2, né? Já havia falado 2s2. Então, 3s2. Então, ele perde esses dois elétrons aqui para ficar com o octeto completo. Só que o cloro ganha somente um. Então, o que vai acontecer? Ó? Como se ele tivesse que perder aqui um elétron, aí eu vou ter que ter outro cloro aqui para poder receber esses elétrons. Então, né, a estrutura aqui é MgCl2. E é simples a gente compreender essa dinâmica pelo seguinte: a gente pode fazer da seguinte forma. Né? No caso, a estrutura do NaPO4, né? O fosfato de sódio. O fosfato tem carga menos 3. Só que o sódio só adquire carga mais 1. Então, o que vai acontecer? Então, a gente sempre vai analisar o seguinte: a carga do ânion e a carga do cátion. A carga do sódio é sempre mais, sempre positiva. Então, eu vou colocar aqui 1. Carga do fosfato é sempre menos 3. Então, é só a gente fazer uma inversão. O índice daqui do sódio vai ser a carga do fosfato e o índice, vou colocar com a cor diferente, do fosfato vai ser o do sódio. Só que o do sódio é 1, né? Então a estrutura fica Na3PO4, tá certo? Se fosse diferente, se aqui fosse, por exemplo, o magnésio, que tem carga mais 2, né? Ele é da família 2A. Então, vou colocar de novo aqui, né? Ficaria MgPO4. Né? Aqui é menos 3. Né? E do magnésio aqui é mais 2. Então, esse mais 2 vai passar para cá. E esse menos 3 vai passar para ser índice do magnésio. Então, eu vou ter Mg3PO4. Vou colocar um parênteses para não
confundir esse 4 aqui do fosfato, né? E vou passar esse 2 para cá, Mg3PO4, né? E assim eu estabeleço a estequiometria dos sais, né? Então, os compostos iônicos são caracterizados não pelo compartilhamento de elétrons, e sim pela doação de elétrons, né? Doação e recebimento de elétrons por parte dos ânions, né? Uma coisa que é importante a gente observar também é que nas ligações iônicas, né, os sólidos iônicos, eles se estabelecem em redes cristalinas, ou seja, vamos supor que aqui eu tenho o NaCl, né, o sódio é positivo e o cloro é o negativo. Então, é como se eu tivesse aqui, ó, vamos supor que o sódio é a bolinha pretinha aqui e o cloro é essa bolinha vermelha. Então, aqui eu tenho uma rede cristalina, ou seja, eu tenho um sódio, depois eu tenho um cloro, depois eu tenho um sódio, e isso se estabelece tridimensionalmente, tá? Então, é claro que, no caso dos sólidos iônicos, a força que mantém ligado um sódio mais e um cloro menos é a força eletrostática, que a gente sabe. Eu vou colocar aqui a carga do sódio, por exemplo, que é 1, a carga do cloro, que é menos 1, tá certo? Dividido pelo... Aqui eu vou colocar um R ao quadrado, mas esse R ele é entendido como o raio, né, do cátion, no caso, e o raio do ânion, no caso. Normalmente o raio do ânion ele é um pouco maior, né, na maior parte dos casos, certo? Então esse R aqui ao quadrado, ele vai ser o raio do cátion mais o raio do ânion ao quadrado, certo? Então, a força que mantém coeso esse cristal iônico aqui é a força elétrica, né, que eu representei aqui, tá certo? Então, esses sólidos iônicos, quando eles são dissolvidos em água, o que a água faz? Né? A água captura, né, esses íons, né, então ela retira esses íons da estrutura cristalina e joga esses íons em solução, né? Portanto, esses íons em solução, o que eles passam? Eles passam a conduzir eletricidade, certo? Então, soluções iônicas, né, de sais, normalmente conduzem eletricidade, e sólidos covalentes, por exemplo, açúcar, né, em água, normalmente, né, no caso, os açúcares não conduzem, normalmente as substâncias covalentes, substâncias formadas por ligações covalentes, quando dissolvidas em água, não conduzem eletricidade, e os sólidos iônicos, né, quando dissolvidos em água, eles conduzem eletricidade por conta dessa propriedade aqui de ser formado por íons, certo? Bom, um outro conceito que a gente precisa observar aí, né, é a energia de rede. A energia de rede é o que mantém a rede cristalina coesa. Então, basicamente, ó, a gente pode pensar, né, que a energia que mantém a rede coesa, ela vem da força eletrostática, tá certo? Que mantém a rede também coesa. Então, a força eletrostática é constante, vezes a carga. Por exemplo, aqui está o NaCl, né, carga do sódio, carga do cloreto, dividido pelo R ao quadrado, que aqui é o raio do cátion mais o raio do ânion. Se eu for pensar, por exemplo, no MgCl2, a carga dele é mais 2 do magnésio. Então, ele vai ter uma energia de rede, né? Pelo menos o numerador vai ser maior, né? E, por outro lado, se a gente for olhar a tabela periódica, ó, o magnésio ele é menor do que o sódio, porque eu estou caminhando para cá no período. Eu sei que para cá tem uma diminuição do raio. Então, além dele ter uma carga maior, ele é menor, o que faz com que a energia, a força, né, seja maior, tá certo? Então, ele vai ter uma energia de rede maior. O sódio, ele tem uma carga mais 1 e tem um raio maior. Portanto, né, a energia de rede dele é duplamente menor, por conta da carga e por conta do raio, certo? Então, essa análise é feita, né, porque a energia de rede é importante. É a energia envolvida, né, na quebra da rede. Então, é muito comum a gente ver, por exemplo, situações onde eu tenho a dissolução de um sal e a temperatura da água cai. Por quê? Porque a energia, né, que a água gasta quebrando essa rede, né, ela faz com que a temperatura da água ela diminua, tá certo? Isso ocorre muito comumente em dissolução de substâncias iônicas, no caso os sais, né? Tem outras substâncias que já elevam a temperatura ao se dissolverem, né? São processos exotérmicos, certo? A gente verá isso numa aula específica, beleza?